Eu com a minha blusinha da Dera que chegou, gente, que eu comprei. Ai, tô tão feliz. Enfim, uma menina com sua blusinha de Taylor Swift não quer guerra com ninguém, mas é sobre isso. Hello, pessoal! Meu nome é Lili Viana, de Tempos Literários, e hoje eu vim trazer algumas diquinhas de livrinhos para vocês lerem no final de semana. Ou seja, a gente chega aquele final de semana, a gente não tem nenhum livro aí para ler, né? Que a gente tá ou terminou uma leitura e quer iniciar uma outra e não sabe por onde começar. Pois eu separei algumas dicas de livrinhos para vocês lerem em um final de semana. Lembrando que são livrinhos são curtos, alguns um pouquinho longuinho, mas eles são muito envolventes que você não vai ver nem o tempo passar de tão rápido que é a leitura. Então, bora para minhas indicações. E já que a primeira indicação é um romance de época, ou seja, para aqueles amantes desse gênero, que por sinal eu tenho que voltar a ler esse gênero, porque faz muito tempo que eu não leio esse tipo de livro, mas tô precisando aí voltar para esse gênero aí, né? Tô precisando. Mas a minha indicação é Desejo e Escândalo. Esse livro nós vamos acompanhar o protagonista Mickey Treslov, onde ele é um filho bastardo, onde ele está vivendo ali uma vida. Ele literalmente sofreu a sua infância inteira, mas ele construiu aí um belo de um legado na sua vida. Ele basicamente acabou que se tornando ali muito reconhecido na sociedade, quer dizer, não reconhecido, tá, gente? Mas no sentido de que ele conseguiu construir o seu próprio império, ou seja, ele acabou se tornando ali um chefe de construtor, vamos dizer que ele é um arquiteto, né? Ele trabalha ali com arquitetura, ou ele é engenheiro, enfim, gente, ele basicamente constrói prédios, tá? E o que acontece? Ele tem uma sede de vinganças e a única coisa que é com seu próprio pai, na qual não reconheceu ele como seu filho legítimo. Então, para ele poder, né, trazer aquela sua vingança, ele acaba tentando fazer de tudo, roubar a noiva do filho que é literalmente legítimo do seu pai. Mas, claro, né, sabemos como vai acontecer nesse tipo de livro. Ele vai acabar tentando ali sua vingança, vai fazer de tudo para roubar a noiva do filho do seu pai. Mas sabemos que não vai dar certo, né, gente? Sobre esse tipo de romance de época, sabemos que acaba envolvendo ali, romance vai acontecer entre esses dois protagonistas, que por sinal essa foi uma leitura que eu fiz no clube de leitura, na qual eu participo aqui na minha cidade, e assim, eu li o livro, eu amei o livro, que por sinal é uma escama de pirâmide, que por sinal eu acabei entrando nessa escama de pirâmide. É um livro que é uma série que são de 6 livros, e cada livro vai contar sobre um irmão diferente e que faz parte da família Treslov, que por sinal foi o primeiro livro de romance de época na qual eu li, onde temos um protagonista que ele é bastardo. Então, a maioria dos livros de romance de época são sempre focados em duque, conde, enfim. E eu gostei bastante desse livro, né, do enredo, né, da história, né, do protagonista. Amei demais, é uma leitura bastante rápida, fluida e é claro, né, gente, que é um livro que você vai se aconchegar, você vai amar o protagonista, você vai se envolver com a história e é uma leitura, assim, que é bom para você ler no final de semana. Então, fica aí a minha indicação. E já a minha próxima indicação é uma leitura na qual eu fiz esse ano, que foi uma leitura que partiu meu coração, mas no final eu acabei amando, favoritando e dando 5 estrelas, que é As Vidas Literárias de Atlas Lefred. Eu já falei nesse livro aqui no canal, tem até vídeo resenha, tem resenha escrita, vou deixar aqui no cardzinho o vídeo da resenha desse livro. É um livro, assim, que eu amei, que eu peguei, assim, sem esperar nada, sabe, sem expectativa, porque quando eu peguei esse livro no Kindle Limit foi por conta da sua capa, porque, por sinal, eu amei a capa desse livro, é uma capa maravilhosa. E eu fiquei muito interessada, eu não sabia do que a história, só sei que eu peguei, comecei a ler, e quando eu comecei a ler, foi simplesmente aquela leitura que só fez eu chorar, ficar com o coração ali apertadinho, torcendo pelos protagonistas.
E assim, é uma leitura muito envolvente, você se envolve com a história, se envolve com a história de Atlas, não só com Atlas, com o Finn também, que é o outro protagonista, que por sinal esse é um romance LGBT, então assim, é maravilhosa essa história, me envolveu bastante. Tem um pouco ali de mistério que você consegue acertar rapidinho, você consegue ligar os pontos, né, montar o quebra-cabeça. Então, assim, é uma leitura que eu vou deixar aqui essa indicação para que você possa ler aí no final de semana, porque é uma leitura muito envolvente e rápida. E já a próxima indicação é uma leitura, assim, muito importante para todo mundo, que é um livro que eu sempre indico, é uma leitura que eu sempre falo. Todo mundo deve ler esse livro, e eu estou falando de Cartas para Marte. Esse livro é super curtinho, gente, tá? Até porque é uma leitura bastante envolvente, onde nós vamos acompanhar o protagonista Justin, onde ele acaba ali passando por uma situação com ataque de policial para cima dele. E ele tá tentando ali entender essa situação na qual ele passou e percebendo vários pontos onde ele acaba entrando naquele debate de que ele sofreu racismo. Então, assim, é um livro muito, muito importante. É um livro que eu sempre vou dizer, leiam, porque ele vai trazer temas bastante importantes e também, né, porque é uma leitura envolvente, você vai se envolver com esse livro, com a história do protagonista, você vai ficar com raiva, porque eu literalmente fiquei com raiva durante a leitura desse livro, tanto que você vai entender um pouco sobre as questões raciais na qual pessoas negras sofrem na nossa sociedade. Então, assim, é um livro muito bom, é uma história maravilhosa, que traz temas bastante importantes, e é uma leitura que você consegue fazer ali no fim de semana, porque você vai se envolver com essa história, é uma leitura bastante curta, então deixo aqui a minha indicação para você. E já a minha próxima indicação é para aqueles amantes de thriller, de terror psicológico, e é claro, né, eu vou aproveitar trazendo essa indicação, porque estamos no mês de maio, ou seja, vem aí a adaptação desse livro. E eu estou falando dele, Verity. Se você realmente não leu nada da Colleen Hoover e vocês querem assistir a adaptação e querem ler o livro, gente, leia. Porque assim, é uma história que você vai ficar com os pelos de ponta em pé. Porque tem diversas cenas aqui desse livro que tinha a sensação de quando eu estava lendo que tinha alguém atrás de mim, sabe? Então, assim, é uma história envolvente. Claro que todo mundo já deve conhecer a história de Verity, então eu não vou falar muito da história do livro, tá? Até porque, né, é uma leitura que você vai desenvolver, você vai conseguir sim ler em um dia ou até em dois. É basicamente uma leitura boa para você ler aí no fim de semana. Até porque, né, gente, está vindo aí a adaptação. E eu claramente estou muito, muito ansiosa para essa adaptação. E eu quero ver muito quais são as cenas que eles gravaram aqui, quais cenas eles colocaram, quais foram as cenas que eles cortaram. Mas assim, estou super ansiosa, mas é claro, né, deixo aqui a minha indicação, gente, para vocês. Se vocês gostam aí de um terror psicológico, acredito que vocês vão adorar essa história aqui. E já a minha próxima indicação é aquele romance clichêzinho, amoroso, maravilhoso, que é Teto para Dois, que por sinal eu tenho um livro aqui, tá? Só que ele está sendo o meu suporte aqui da minha câmera da gravação. Mas claro, né, que Teto para Dois é um dos meus livros favoritos e é uma leitura muito envolvente, onde ele vai trazer diversos temas importantes, que aqui nós vamos acompanhar a protagonista Tiffy, onde ela está simplesmente saindo da casa do seu ex-namorado, que simplesmente deu um pé na bunda dela, mas não só isso, ele literalmente acabou com onde ele simplesmente acabou com o psicológico dela, então assim, ela ainda está tentando entender as situações na qual ela estava passando naquele relacionamento. E nesse meio tempo ela acabou que encontrando ali no jornal um apartamento para alugar em um horário super bom. Só que o que acontece é que ela acaba conhecendo o Léo. Basicamente eles não se conversam, tá? Eles só se conversam através de post-its, né?
porque a Tiffany trabalha de dia e o Léo, ele precisa de dia para dormir, porque ele é um enfermeiro e trabalha de noite. E de noite ela dorme enquanto ele trabalha, então eles nunca vão se cruzar. Então, para eles são ótimos. Então, através de post-its, eles conversam até que chega um momento do livro onde eles acabam se encontrando em uma situação bastante cômica do livro, que para mim foi uma cena maravilhosa. E assim, é um livro maravilhoso, eu super amo essa história, é bem envolvente, traz temas bastante importantes e é uma leitura super rápida, sabe? Então, assim, vocês vão amar essa leitura. É uma leitura muito boa, assim, para ler em um fim de semana. E tanto que, claro, né, quem lê o Teto para Dois sabe que tem a sua adaptação, que foi adaptada para uma série, está na Paramount. Eu já assisti a adaptação. Acredito que eu já falei da adaptação lá no blog, eu fiz uma resenha da adaptação, que, por sinal, eu não gostei, né, gente? Eu falei mal da adaptação. A adaptação é horrível. Eles literalmente estragaram praticamente tudo da personalidade da Tiffany, de Léo. Acho que o de Léo foi o único que se salvou ali um pouquinho, mas o da Tiffany eles estragaram, acho que praticamente uns 90% da personalidade dela. Mas, se vocês leram o livro e não viram a adaptação, então tá na Paramount aí para assistir. Mas é claro, né, gente? Se você não ler o livro, eu deixo aqui a minha indicação para vocês lerem em um fim de semana. E já com a minha última indicação, que também é uma leitura muito envolvente, é uma leitura que eu amei ter feito, eu dei diversas gargalhadas com esse livro, que é Vermelho, Branco e Sangue Azul, que por sinal também tem a adaptação, basicamente é um filme, está na Prime Video, eu assisti o filme, eu amei o filme. Para mim o filme foi maravilhoso, eles colocaram cenas icônicas do livro na adaptação, então para mim foi um ponto maravilhoso. Basicamente, em Vermelho, Branco e Sangue Azul, nós vamos acompanhar dois protagonistas. Um é o Alex e o outro é o Harry, que é o príncipe Harry da Inglaterra. E o Alex, ele é filho da presidenta dos Estados Unidos. Eles dois basicamente não se dão bem, eles não vão com a cara um do outro. É basicamente aquele um hate lovers. E o que acontece aqui? Que a família, né, a presidenta, foram os convidados para ir ao casamento, né, do príncipe da Inglaterra. E o Harry, que é um dos filhos, vai estar nesse casamento. Eles vão para esse casamento, ficam ali na festa, só que claro que Alice começa a cutucar o Harry, eles dois acabam se discutindo e acabam caindo em cima do bolo. E acabando gerando uma diversas manchetes, diversas capas de jornais por conta desse escândalo, porque todo mundo acredita que os dois ali acabaram que brigando. E só que para reverter essa situação, fazer com que não acabe tendo danos maiores, eles vão acabar fingindo que são melhores amigos diante da câmera. E nesse meio tempo, eles vão estar ali bicando, soltando algumas farpas entre eles. Mas durante esse tempo que eles vão ali fingindo que é amigo, eles acabam que se envolvendo, principalmente romanticamente. Então, assim, é uma leitura maravilhosa, é envolvente, você vai dar diversas gargalhadas, vocês vão amar o Alex, o Harry, não só esses dois, né, que são os protagonistas, mas vocês vão amar também os personagens secundários, que eles são, assim, maravilhosos. Eu amo cada um deles. E é uma leitura que é boa para se fazer em um fim de semana, tanto que é bem curto, tá, gente? Eu posso ter terminado, assim, uma semana o livro? Posso. Mas tem gente que consegue ler bem mais rápido que eu, mas com certeza leria esse livro em apenas um sábado inteiro, eu acredito. Mas fica aí a minha indicação. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Essas foram as minhas diquinhas para vocês lerem aí no final de semana, quando, claro, né? Se vocês não tiverem nenhum livro aí e não sabem o que ler, pois aqui você tem diversos gêneros literários para você escolher para ler no fim de semana. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Também não se esqueçam de me acompanhar nas redes sociais, porque eu tô sempre por lá. Então é isso, gente. Beijinhos e até o próximo vídeo.